gelado de hoje. Pronto, foi. Ah, agora foi. Obrigada, Rafa. Bom dia, pessoal. Caíram da cama neste inverno, mas não precisaram ir para a escola, tá vendo só que gostoso? Pessoal, é o seguinte, agora tudo ajeitadinho, vamos começar nosso terceiro encontro virtual. O primeiro palestrante de hoje é o Leonardo Bueno Mattioli, advogado, consultor em proteção de dados e sócio fundador da Hopt. É assim que fala, Leonardo? Acho que caiu ali. Consultoria em proteção de dados, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e especialista em privacidade e proteção de dados. Então, quero agradecer a todos, em especial ao Leonardo, por estar com a gente nesse primeiro momento. E a palavra é sua, Leonardo. Leonardo, eu não sei se você está falando, mas a gente não está ouvindo. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Era a configuração de microfone. Então tá. Vocês conseguem ver a minha tela compartilhada? Sim. Bom, pessoal, então, como a Priscila apresentou, né? Meu nome é Leonardo, sou advogado, consultor em proteção de dados, e hoje nós vamos conversar sobre LGPD e as Big Techs, como elas usam os nossos dados pessoais. Eu fiz aqui um pequeno sumário, um pequeno índice do que nós vamos conversar. Então, uma pequena apresentação, o que é proteção de dados, o que são as Big Techs, a proteção de dados, as Big Techs, a relação entre eles, e perguntas e respostas, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês sobre o assunto, combinado? Aí, Priscila, eu vou pedir para você ir intermediando, caso tenha alguém no chat que faça alguma pergunta, você me avisa, por favor. Pode deixar. Bom, a Priscila já me apresentou, eu sou advogado, consultor em proteção de dados e sócio fundador da Opt, consultoria em proteção de dados, especialista em adequação de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. A Opt ela é a primeira empresa especializada em privacidade e proteção de dados de Limeira e região, e nós atuamos de maneira preventiva e consultiva com a proteção de dados, realizando auditorias e programas de implementação e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir de agora, nós vamos conversar sobre a proteção de dados em si. O que é, quando que pode acontecer o tratamento de dados, um breve resumo histórico. A proteção de dados, pessoal, ela no Brasil é algo recente, mas nos Estados Unidos e na Europa, ela já é conversada, ela já é discutida há décadas e décadas. Tanto que o primeiro artigo científico que discute o assunto, ele data de 1890, um artigo norte-americano, já disciplinando o assunto, já falando sobre o assunto. A Europa, ela aprovou em 2016 o GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que é como se fosse a LGPD deles, que é a norma que regulamenta o assunto para eles. Só que antes disso, eles já tinham uma diretiva, desde 95, salvo engano, que falava sobre o assunto. Aqui no Brasil, nós já tínhamos algumas coisas, em especial por conta da ditadura militar, que falava sobre isso. Porém, nada específico
Por isso que foi feita a LGPD. Mas o que são dados pessoais? Dado pessoal, pessoal, é toda a informação que identifique ou possa identificar uma pessoa. Todo mundo aqui tem nome, sobrenome, CPF, RG, telefone, e-mail. Tudo isso são dados pessoais, porque eles te identificam ou possam vir a te identificar. Por exemplo, a professora Priscila. Se eu falar, a Priscila, mas quem que é Priscila? O primeiro nome dela, a princípio, não identifica ela, porque existem milhares de Priscila. Mas se eu falar, a Priscila Kelly, que é professora e trabalha no Cotil. Bom, quantas Priscilas Kellys tem que são professoras e trabalham no Cotil? Provavelmente só uma. Então, essas informações são dados pessoais da Priscila que identificam ela. Logo, merecem ser tratados de maneira cuidadosa. Só que, assim, os dados pessoais, eles possuem algumas espécies, alguns tipos de dados, e que possuem um cuidado maior ou menor de acordo com essa informação. Basicamente, hoje, no Brasil, nós temos 3 tipos de dados pessoais. Os dados comuns, os dados sensíveis e os dados de criança e adolescente. Às vezes eu olho aqui para o lado, pessoal, para mim ver se aconteceu alguma coisa no chat, alguma coisa, tá? Os dados comuns são os dados que eu acabei de mencionar. Nome, telefone, CPF, RG. São dados mais gerais e que eles são de fácil acesso, que não geram nenhum tipo de discriminação. Já os dados sensíveis, como dados de saúde, dados de opinião política, filosófica, relacionados a sindicato, caráter religioso, dados de saúde ou referente à vida sexual, dados biométricos, tudo isso são dados considerados sensíveis pela lei, porque eles têm a capacidade de gerar uma certa discriminação com relação àquele titular de dados. Então, por exemplo, um médico ele tem que tomar muito cuidado com os dados que ele coleta no consultório médico dele, porque aquelas informações podem vir a gerar um preconceito com o titular de dados. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem o diagnóstico de HIV, infelizmente, ainda hoje, há um tabu muito grande sobre o assunto. E muitas vezes a pessoa ela pode não querer divulgar essa informação. Ela vai fazer o tratamento e vai informar apenas as pessoas mais próximas dela sobre esse diagnóstico positivo. E às vezes, por uma falha humana, um vazamento de dados, um ataque hacker, isso pode vir a acontecer do dado que estava no consultório médico vazar. E a mesma coisa, as Big Techs também têm acesso a esses dados, muitas vezes de maneira indevida, justamente por ter um compartilhamento de dados muito grande entre elas. E, por fim, os dados de crianças e adolescentes. Os dados de crianças e adolescentes são dados comuns, mais dados sensíveis. Só que com uma proteção especial por conta da condição de hipervulneráveis que a lei confere às crianças e adolescentes. Então, elas acabam recebendo um tratamento mais especial do que os próprios dados sensíveis, por serem menores de idade, e tem uma série de regras que as empresas precisam seguir para que possam tratar dados de criança. Inclusive, eu não lembro direito, acho que foi o Instagram, ele foi condenado, eu não me recordo do país também, tá, pessoal? Por tratamento indevido de dados de crianças e adolescentes. Porque para você tratar o dado de uma criança e de um adolescente, você precisa de um consentimento expresso de pelo menos um dos pais ou responsáveis. Tem que ter esse documento autorizando o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E quando nós falamos em crianças, a lei coloca as pessoas, né, até 12 anos incompletos. E adolescentes, dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Mas quem é quem na proteção de dados? Na proteção de dados, nós temos vários personagens que nós precisamos conhecer para que possamos exercer os nossos direitos e exercer a nossa cidadania e até mesmo saber quem questionar. Então, primeiro é o titular de dados,
nós temos o titular, o controlador, o operador, a autoridade nacional, o encarregado de dados. Basicamente, são esses 5. Quem que é o titular de dados? O titular de dados, ele é a pessoa que detém as informações. Por exemplo, eu sou titular de dados, a Priscila é titular de dados, a Mariana Mello é titular de dados, o Vinícius Testa, o Rafael, todos os outros que estão aqui hoje, nessa manhã, são titulares de dados. Porque todos nós temos nome, temos telefone, temos e-mail, temos informações comuns, sensíveis e que merecem ser protegidas. O controlador, por sua vez, ele é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, ou seja, a prefeitura pode ser um controlador, assim como o Cotil é um controlador, assim como o Facebook é controlador, a quem compete as decisões acerca do tratamento de dados. Então, quando nós usamos o Facebook, ele trata uma série de dados pessoais nossos. E é ele quem decide, apesar de ser nossos dados pessoais, o que será feito com aquelas informações. Então, ele tem o Facebook, que na verdade é a Meta, né? Meta Inc., que é a controladora do Facebook. Ela é a controladora e a empresa Facebook, ela pode ser considerada um operador, que é quem age em nome do controlador. Então, o Facebook, a mando da Meta, que é a empresa mãe, vai agir, vai tratar aquelas informações de acordo com o que a empresa falar, o que a empresa mandar. O operador, por sua vez, como eu expliquei, ao contrário do controlador, ele tem que seguir rigorosamente aquilo que ele foi obrigado. Toda empresa, independente do tamanho, ela tem que ter um encarregado de dados, o DPO, que é o Data Protection Officer, que é a pessoa responsável por fazer a comunicação, para fazer o meio-campo entre o titular de dados, o controlador, operador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ou qualquer outra autoridade. É o encarregado de dados que vai prestar esclarecimentos aos titulares, que vai responder os questionamentos dos titulares e que vai se comunicar com a Autoridade Nacional em caso de incidentes de segurança. Já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por sua vez, ela tem o papel de regulamentar o assunto no Brasil, regulamentar a proteção de dados, porque, como eu afirmei anteriormente, é um assunto novo, que não tem muito material específico hoje em dia no Brasil, tanto que muitas vezes nós buscamos embasamento em coisas que já foram feitas na Europa, por conta do desenvolvimento do assunto lá. E também a ANPD, ela tem a obrigação de fiscalizar os incidentes de segurança. Então, quando uma empresa sofre um incidente de segurança, ela tem que comunicar à ANPD e a ANPD ela vai fazer toda uma investigação. Ela vai, como se fosse um inquérito policial, mas no caso administrativo da ANPD, para investigar e ver o que de fato aconteceu, ver a gravidade desse vazamento de dados e tudo mais. Até aqui, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pessoal, manda aqui no chat. Porque senão fica só eu falando aqui e fica um monólogo e fica chato. Ou se quiser perguntar por voz também, só desbloquear o microfone, se for possível. Eu estou falando difícil? Estou falando algumas palavras muito difíceis, alguma coisa assim? Eu tento melhorar a comunicação. Bom, então, pessoal, seguindo, eu falei várias vezes sobre tratamento de dados.
sobre coleta, armazenamento. Mas o que é o tratamento de dados em si, quando ele pode acontecer e quando que ele termina? Bom, o tratamento de dados, pessoal, ele é toda a operação realizada com dados pessoais. É a coleta, armazenamento, produção, recepção, classificação, extinção, eliminação, acesso, reprodução. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma atividade de tratamento de dados. O simples fato de nós estarmos nessa reunião nesse momento é um tratamento de dados. Por quê? Eu estou tendo acesso ao nome de vocês. No caso, todo mundo, a maioria está com a imagem fechada, mas tem algumas pessoas com a imagem aberta, como, por exemplo, a Mariana Mello. Então, eu estou vendo ela, eu estou tendo acesso à imagem dela, que é um dado pessoal dela. Vocês estão tendo acesso à minha imagem, à minha voz. Está sendo gravado, então isso também é uma atividade de tratamento de dados, porque vai ter o armazenamento, o arquivamento e possivelmente a difusão. Não sei se vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube, mas está tendo a gravação dessa conversa nossa. Só que assim, a lei ela traz algumas hipóteses em que esse tratamento de dados ele pode acontecer. E são basicamente 10 situações que nós podemos tratar o dado de outra pessoa. E é importante mencionar, pessoal, uma coisa que eu esqueci até de comentar no início, quando falava da proteção de dados, lá na introdução, é que o tratamento de dados por pessoas públicas ou pessoas físicas ou jurídicas, ele só pode acontecer, ele só é protegido pela LGPD quando nós estamos diante de uma atividade econômica. Claro, no caso, tem as empresas, as associações, como, por exemplo, o COTIL, que é uma instituição, um órgão público, não tem fins lucrativos, mas realiza tratamento de dados, mesmo não tendo um fim lucrativo. Então, voltando às hipóteses em que pode acontecer o tratamento de dados, são 10. Primeiro, pelo consentimento do titular, por uma obrigação legal ou regulatória, execução de políticas públicas pela própria administração pública. Nesse caso, tem que estar previsto em lei ou em contratos e convênios, realização de estudos e pesquisa, e nessa situação de pesquisa ou estudo, preferencialmente, o tratamento de dados ele tem que ocorrer de maneira anonimizada, e que não seja possível identificar o titular de dados, para execução de contrato, ou seja, para que seja possível o cumprimento de um contrato pela empresa que está realizando esse tratamento de dados, para o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, ou seja, uma empresa ela pode usar os seus dados pessoais para fazer prova em um processo em que você ingressou contra ela, por exemplo, ou que você tenha interesse, ou para defender o próprio direito dela. Para proteção da vida ou incolumidade física de titular ou de terceiro. Por exemplo, todo janeiro nós sempre vimos, né, as chuvas lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde tem desmoronamento de terra, desabamento de casa, e muitas pessoas acabam ficando soterradas. Eles podem usar os dados, nesse caso, de geolocalização dessas pessoas que ficaram soterradas, porque hoje, com o nosso celular, o GPS fica ligado 99% das vezes. Então, com base nesses dados, podem ser utilizados, pode ser feito o tratamento por meio da geolocalização para localização, para que as autoridades públicas, os bombeiros, localizem o seu familiar desaparecido naquela situação. Tutela da saúde, especificamente por profissionais da saúde. Essa hipótese de tratamento de dados da tutela da saúde, ela não pode ser usada por nenhum outro profissional que não seja da saúde. Tanto que uma clínica médica, na recepção, não pode coletar dados baseado nessa hipótese. Porque a secretária que está ali, o secretário que está ali, ele não é profissional da saúde, muitas vezes.
Então, ele não sendo profissional da saúde, eu não posso coletar um dado, tratar um dado baseado nessa hipótese, que ela é restrita aos profissionais da saúde, como médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e tantas outras aí carreiras da saúde. Legítimo interesse do controlador. Então, quando o controlador ele demonstrar que ele tem um legítimo interesse para tratar aquele dado, ele pode realizar esse tratamento de dados. E, por último, para a proteção de crédito. Só que, assim, não adianta ter todas essas hipóteses e tratar os dados de maneira irregular. Tem uma série de outros fundamentos, de outras, como que eu posso dizer, de outras regras que devem ser observadas no tratamento de dados, que eu não vou acabar abordando aqui, porque não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é falar como que as Big Techs usam os nossos dados pessoais. Então, aqui é mais um apanhado geral do assunto, para a gente começar a entender como que Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon, Google, Apple, Microsoft utilizam os nossos dados pessoais. Para finalizar o tratamento de dados, nós temos que saber quando que termina. Quando que o tratamento de dados ele deve ser encerrado. Então, nós temos 3 situações. Quando a finalidade foi alcançada, ou seja, aqueles dados pessoais tratados deixaram de ser necessários ou pertinentes para a finalidade em que ele foi coletado. Então, se eu coleto um dado para fins de marketing, para fazer uma mala direta, um e-mail marketing, alguma coisa assim, e o titular de dados ele revoga o consentimento para o tratamento daqueles dados, eu sou obrigado a excluir aqueles dados. O meu tratamento de dados ele terminou. A mesma coisa quando aquela campanha de marketing foi encerrada, certo? A campanha de marketing foi encerrada, o tratamento de dados atingiu a sua necessidade, atingiu a sua finalidade. Assim, não tem por que eu continuar armazenando aquela informação. E se eu continuo armazenando, eu estou gerando um risco de incidente de segurança para a minha empresa. E nenhuma empresa quer ter um incidente de segurança, porque isso custa dinheiro, isso custa tempo, custa recursos pessoais, custa a reputação da empresa. A segunda hipótese de término do tratamento de dados é o fim do período de tratamento. Os dados pessoais dentro de uma empresa, ele tem um ciclo de vida, ele tem um ciclo de vida útil. Então, ele tem um começo, um meio e um fim. Passando por todo esse período, tem que ser descartado o dado, porque a gente volta na questão do incidente de segurança. Por que uma empresa vai ficar armazenando dados pessoais de clientes, colaboradores, por tempo maior que o necessário, por um tempo eterno, sem a necessidade, sendo que o seu período de tratamento daquelas informações já foram finalizados? Nesse caso, um exemplo bacana de a gente entender são os médicos. Eles têm ali o seu prontuário, que é seu enquanto titular de dados, o prontuário médico é seu, o médico, o profissional da saúde, ele é apenas um guardião daquelas informações. Só que assim, hoje é dia 13/8. Eu passei hoje com um médico, com o Dr. João, por exemplo. E o Dr. João foi a última consulta minha com ele. Eu nunca mais vou tratar com ele porque não preciso. A partir de hoje, ele tem um prazo de 20 anos de obrigação legal para armazenar aquelas informações. Passados 20 anos, ele não tem por que continuar armazenando essas informações. Ou seja, se ele mantiver essas informações por mais tempo, esses dados por mais tempo, ele está correndo o risco de incidente de segurança. Não tem por que ele tratar. E por último, nós temos a determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em razão da violação da LGPD. Afinal,
uma das punições cabíveis em caso de incidente de segurança, e quando eu falo incidente de segurança, eu não falo somente em vazamento de dados ou ataque hacker, mas também em falha humana, a autoridade nacional ela pode exigir que a empresa controladora, a empresa operadora dos dados, ela não opere com aqueles dados mais. Ela pode travar o banco de dados, ela pode proibir a utilização daquele banco de dados em que teve um incidente de segurança. Ou seja, o término do tratamento de dados, nesse caso, se deu por uma determinação legal, por uma determinação de uma autoridade nacional. Certo? E aqui nós já estamos quase chegando na parte final sobre proteção de dados. E nessa situação de transferência internacional de dados, nós já começamos a entrar mais no cenário das Big Techs. Porque, por exemplo, o Google ele tem banco de dados no Brasil, mas a Amazon não, a Shopee não tem. Então, quando nós utilizamos essas plataformas, elas acabam, né, na verdade, realizando uma transferência internacional de dados, porque o banco de dados onde são armazenadas as nossas informações não ficam no Brasil, ficam no exterior. Então, a transferência internacional de dados é justamente o envio de informações, de dados pessoais coletados no Brasil para países estrangeiros ou organismos internacionais do qual o país seja membro. E ela é permitida apenas em situações muito específicas, previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, em países ou organismos internacionais que proporcionem um dado grau de proteção de dados pessoais adequado. Então, não basta o país em que está armazenada aquela informação ter uma lei de proteção de dados. Essa lei ela tem que garantir um grau de segurança para aquelas informações que seja, no mínimo, no mesmo nível da proteção que seria fornecida no Brasil. No caso, 90% do tratamento internacional de dados ocorre ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então, como a lei brasileira ela foi baseada na lei europeia, na GDPR, todo o tratamento de dados brasileiro que é enviado para o exterior por meio de uma transferência internacional, ele está resguardado, ele está dentro de uma hipótese autorizativa, que é permitida. A segunda hipótese é quando o controlador oferecer e comprovar garantias do cumprimento dos princípios, direitos dos titulares e do regime de proteção. Então, às vezes a empresa armazena dados num país em que não tem uma lei tão forte como o Brasil, mas aquela empresa que realiza a transferência internacional de dados, ela adota mecanismos que respeitam os princípios da LGPD, respeitam os direitos dos titulares e o regime de proteção de dados pessoais brasileiro, por meio de mecanismos de tecnologia. E uma terceira hipótese, eu não listei todas aqui, porque são várias, e ficaria bem chato ficar falando isso, porque, com exceção dos advogados, ninguém gosta de escutar falar sobre a lei, de ler a lei. Muitas vezes nem nós, advogados, gostamos. A terceira possibilidade é quando for necessário para uma cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação e de persecução. A persecução é a investigação, é um nome chique para investigação, para processo criminal. Tá? Então, pessoal, na parte de transferência internacional de dados, eu não trouxe todas as hipóteses que autoriza esse tratamento de dados no estrangeiro, mas essas são as três mais importantes, tá? Então, é o envio de informações pessoais para outro país dentro das situações permitidas por lei.
E agora, para a gente finalizar o tópico proteção de dados, nós vamos conversar um pouco sobre as responsabilidades por incidentes de segurança. Tanto o operador como o controlador, eles são responsáveis solidariamente por tudo que acontece no tratamento de dados. O controlador, ele quem manda no tratamento de dados, né? Ele quem determina o que será feito nesse tratamento de dados. E o operador, por sua vez, ele cumpre essas ordens. Só que, se o operador ele fizer uma vírgula além do que foi determinado pelo controlador, ele será responsável exclusivamente. Mas, caso o incidente de segurança aconteça dentro dos limites impostos pelo controlador durante a operação da empresa qualificada como operadora dos dados pessoais, tanto o controlador como o operador serão responsáveis solidários pelos danos morais, materiais e patrimoniais em razão da violação da Lei Geral de Proteção de Dados, sejam danos individuais ou coletivos. O que seria essa responsabilidade solidária? A responsabilidade solidária, pessoal, quer dizer que as partes envolvidas no dano, né, que ocasionou o dano, no ato que ocasionou o dano, elas respondem na mesma medida. Então, por exemplo, no caso, vamos supor que eu tive um dado vazado no Facebook. Um dado, um dado sensível meu foi vazado no Facebook. No caso, nessa situação, eu entro com um processo contra o Facebook. Só que eu não coloco só o Facebook, eu coloco a Meta Inc., que é a administradora, que é a empresa mãe do Facebook. As duas são responsáveis por esse vazamento de dados. E ainda eu posso incluir também a pessoa que vazou, caso não tenha sido um vazamento direto. Ou caso as empresas elas utilizem indevidamente as minhas informações. Existe também os casos de exclusão de responsabilidade. Porque, assim como nas outras situações do nosso dia a dia, nós podemos não ser responsabilizados por um ato nosso, na proteção de dados isso também acontece. E ela acontece dentro de algumas hipóteses trazidas pela lei. Como, por exemplo, as empresas provarem que não realizaram o tratamento dos dados que o titular afirma ter sido ocasionado por elas, que foi atribuído a elas. Então, voltando ao caso do Facebook que vazou as minhas informações, se eles provarem que aqueles dados pessoais vazados não foi tratado por eles, eles não têm responsabilidade. Ou, embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais, que é atribuído a eles provarem que não houve uma violação à legislação de proteção de dados. Ou seja, eles provarem que o que foi feito, as atitudes tomadas com aqueles dados, ocorreram de acordo com as hipóteses que a lei autoriza. E, em terceiro lugar, por último, é que o dano decorrente daquele incidente de segurança é culpa exclusiva minha. Se a empresa ela prova que o vazamento de dados, o incidente de segurança, ele aconteceu por culpa exclusiva do titular de dados, ela também não será responsabilizada. Porque aí ela não teve nenhuma culpa quanto a isso. É mais ou menos eu postar uma foto minha que, de certa forma, seja comprometedora e depois querer responsabilizar o Facebook pela divulgação dessa foto. Mas, espera aí, eu postei a foto inicialmente na rede social, eu tornei aquela foto pública. O Facebook não tem culpa disso. Não foi ele quem entrou no meu celular, pegou aquela foto e colocou na rede social. Então, nessa situação, o Facebook será
isento de responsabilidade. E isso vale para todas as empresas, tá? E por fim, quando que o tratamento de dados ele é considerado irregular? O tratamento de dados, pessoal, ele é considerado irregular quando ele deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular pode esperar desse tratamento de dados. Ou seja, eu espero que o Facebook tenha um padrão elevado de proteção com os meus dados. Eu espero que ele adote os mais modernos meios de proteção de dados. Ou seja, se acontecer um vazamento de dados, eu espero que meus dados estejam protegidos e sejam minimizados os riscos. Só que, assim, para você considerar um padrão de segurança elevado, tem algumas circunstâncias relevantes que devem ser observadas, como o modo pelo qual o tratamento foi realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente se esperam do tratamento de dados e as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Então, hoje, se você pegar a política de privacidade do Facebook, do Instagram, eles informam o modo como é feito o tratamento e hoje é possível, nós temos uma tecnologia que protege os dados de tal e tal e tal forma. Só que amanhã, e quando eu falo amanhã, não é o amanhã dia 14, é o amanhã próximos meses, anos, décadas, os mecanismos de segurança dos dados pessoais, as tecnologias envolvidas, serão muito maiores. Nós vamos ver na próxima palestra, com a outra convidada, sobre o metaverso. A tecnologia que vai ser empregada ali no futuro é completamente diferente da tecnologia que nós temos hoje. Possivelmente, tem muita tecnologia que vai ser utilizada no metaverso que hoje nós não temos. Então, não adianta nós querermos, no futuro, exigir que as empresas utilizem reformulando. Não adianta que nós queiramos hoje que as empresas usem um mecanismo de segurança que ainda não existe. Não adianta nós querermos uma proteção que não tem como ser fornecida. As empresas elas fornecem a segurança dos dados pessoais dentro daquilo que está disponível para elas no mercado. Elas adotam os padrões de segurança capazes de reduzir, de mitigar os riscos. Porque, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, toda empresa vai sofrer um incidente de segurança. Por falha humana, vazamento de dados ou ataque hacker. Então, para finalizar essa parte de proteção de dados, esses são alguns conceitos básicos e iniciais para que nós possamos começar a compreender a importância da proteção de dados, da privacidade dos dados e como eles são usados pelas pelas Big Techs. Alguém tem alguma dúvida antes de a gente passar para a parte sobre Big Techs? Gente, vocês estão muito quietinhos. Alguém conhece alguma dessas empresas aqui? Facebook, Instagram, WhatsApp, Apple, Microsoft, Google, Amazon. O Rafael Rodrigues Pena, ele pediu se eu consigo falar um exemplo de um incidente de segurança por falha humana. Rafael, cara, consigo sim. Principalmente na área da saúde. Teve um consultório, se eu não me engano, em Belo Horizonte. Quem é que... Vamos conversar aqui rapidinho. Quem é que já foi no médico, chegou na recepção e a mesa da secretária está cheia de exame? Cheia. Com exame de tudo quanto é paciente. Responde no chat para mim.
Quem aqui já viu também no monitor, não necessariamente no consultório médico, um post-it com senha? Essa questão dos exames na mesa da secretária é um incidente de segurança por falha humana. Em Belo Horizonte, para vocês terem ideia, um caso concreto que realmente aconteceu, um senhor ele foi para retirar um pedido de exame e o pedido dele era o primeiro da lista. Por exemplo, isso daqui era a pilha de exames que estavam lá. O exame dele era esse daqui. Era esse primeiro aqui. Só que na hora que ele foi pegar a autorização de exame dele, que era só essa folha aqui, o que ele fez? Ele pegou tudo isso e foi para casa. Olha o tanto de exame de outros pacientes que ele acabou levando para casa. Tudo isso porque não houve um correto tratamento daquelas informações. Primeiro, que o pedido de exame não era para estar com a secretária, porque é um dado de saúde. Era para estar com a médica, com o profissional de saúde. Então, o erro já começou, a falha humana já começou com a profissional de saúde deixando aqueles pedidos de exames com a sua secretária. Claro, é o que eu sempre digo. Tem o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, o correto era ficar com a profissional. Mas no mundo real, a gente sabe que isso é quase impossível por conta da dinâmica de um consultório médico. Então, a secretária tinha que ter tido o cuidado de não deixar o paciente pegar diretamente. Ela tinha que entregar e conferir se não tinha nada de errado, se não tinha nenhum exame preso ali. Já com relação à política, às senhas coladas em post-it no computador, que diferença faz o computador ter senha para proteção daquela área de trabalho, daquele computador, e a senha está colada no computador? Não faz sentido, é uma falha de segurança, um incidente de segurança por falha humana. Porque o post-it não foi colocado ali o computador não saiu uma mão assim de dentro do computador e colocou ali. Na verdade, Sidney, o correto é ter senha para proteção, mas não deixar ela no computador, colada no computador. E ainda, muitas empresas têm uma política de troca de senha. A cada 15 dias, a cada uma semana, mês, os funcionários devem trocar a sua senha. Justamente para que seja mantida uma qualidade na segurança da informação. Então, são basicamente, assim, tem muitos outros exemplos que podem ser dados, mas a gente ficaria aqui dias conversando. Para não atrasar, né, a próxima palestra e a gente ter tempo de conversar, de perguntas e respostas, eu vou avançando e qualquer coisa depois a gente conversa novamente. A gente faz um outro momento, a gente marca alguma coisa. Bom, então, com relação às Big Techs, nós vamos ver conceito, quem são e como usam os nossos dados. Todo mundo aqui usa alguma informação de alguma Big Tech. Usa algum serviço, alguma coisa. Mas, o que são as Big Techs? As Big Techs, elas são grandes empresas de tecnologia, em regra, instaladas no Vale do Silício, em regra, porque não necessariamente estão no Vale do Silício, e que possuem um modelo de negócio escalável, ou seja, de rápido crescimento e ágil. Hoje, basicamente, nós temos 5 Big Techs: Amazon, Google, Microsoft, Apple e a Meta. A Meta é a controladora do WhatsApp, Facebook e Instagram. Tanto que quando nós abrimos um desses 3 aplicativos,
lá embaixo aparece from Meta, by Meta, desenvolvido por Meta, alguma coisa nesse sentido. Então, essas são as principais Big Techs hoje no mercado. Porém, nós podemos colocar também a Tesla como uma Big Tech, porque ela trabalha, os carros dela são 90% de tecnologia, e outras empresas também. Mas aí a pergunta que fica é: quais dados pessoais elas usam? Porque a gente usa tanto esses aplicativos que nós fornecemos tanto dados para eles, tantos dados para essas empresas, principalmente WhatsApp, Instagram, que essas empresas conhecem mais da gente do que nós próprios. Quem aqui usa o Instagram mais de 2 horas por dia? Comenta no chat. A Jennifer, eu, Antônio, eu, Ramon, eu. E quem usa o WhatsApp o dia inteiro? Só não precisa falar que é durante a aula, viu? Ó, Alexandre, eu, André, eu, Kathleen, eu. Então, pessoal, todas essas empresas, todas as Big Techs, se você parar para ler a política de privacidade deles, eles vão falar, com relação aos dados que eles tratam, que depende. Os dados que eles coletam, os dados que eles usam, depende do nosso uso. Quando você faz o seu cadastro no Instagram, você fornece seu nome, seu e-mail, seu sexo, a sua data de nascimento, o seu telefone, depois você posta suas fotos. Tudo isso são dados pessoais. Você comenta numa foto, você manda direct, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, Amazon, eles coletam o IP do seu celular, se você acessa pelo computador, o IP do seu computador, dados de cache, eles coletam uma infinidade de informações que muitas vezes nós nem imaginamos. E a justificativa que eles dão para isso é para melhoria dos serviços e fornecimento de novas funcionalidades. Inclusive, como a Priscila afirmou, fazemos check-in pelo Facebook, pelo Instagram, marcando o local. Isso é uma informação de geolocalização. Ou seja, eles sabem, inclusive, por onde nós passamos. Para vocês terem ideia, todo mês, é incrível, todo mês eu recebo no meu e-mail do Gmail um e-mail do Google informando as cidades em que eu passei naquele mês, quantos por cento já está à minha volta ao mundo, quais países eu já visitei, quantos quilômetros eu rodei naquele mês, fotos das cidades em que eu passei, mesmo que eu não tenha tirado foto. Eles pegam foto do Google e falam, ó, você esteve em Piracicaba, uma foto de Piracicaba. Você esteve em Salto de Pirapora, uma foto de Salto de Pirapora. Eles informam quanto de carbono eu deixei de emitir ou que eu emiti naquele mês. A Tânia, ela colocou, e quando a gente exclui alguma informação, eles não excluem de fato, mantém sua base. Existe uma discussão sobre isso. Realmente, Tânia, tem uma discussão sobre isso, porque eles já foram multados várias vezes com relação ao uso indevido de dados, armazenamento indevido de dados. Porque eles não... Se você pegar a política de privacidade deles, está disponível na internet, só digitar tipo, Facebook, política de privacidade. Instagram, política de privacidade. Ou em inglês, WhatsApp, privacy policy. Quando nós excluímos
ali no aplicativo as nossas informações, muitas vezes esses dados eles não são excluídos de fato. Eles permanecem em uma base de dados. Tanto que na política de privacidade tem lá um contato caso você queira excluir todas as informações. Eu entendo que essa política de privacidade, esses mecanismos utilizados por essas big techs, não são os mais corretos. Porque elas dificultam o acesso, os titulares de dados, a terem acesso aos dados que são tratados por elas e ao pedido de exclusão desses dados. Porque é um direito meu, enquanto titular de dados, pedir que essas informações sejam excluídas. E se tem a opção de excluir diretamente no aplicativo, esses dados devem sim ser excluídos de todo e qualquer banco de dados. Por exemplo, eu estava conversando com um analista de privacidade e proteção de dados do Kabum. E ele estava informando que no Kabum, quando o cliente pede a exclusão de dados, as únicas informações que eles armazenam são as informações referentes à nota fiscal e ainda anonimizada. Ou seja, eles não sabem, de fato, quem que é o cliente que comprou naquela nota fiscal. Eles guardam as informações da nota fiscal, como o que foi comprado, o valor, o imposto recolhido, mas o nome da pessoa que identifica o titular de dados, os documentos daquela pessoa, não é possível identificar, eles são anonimizados. A forma de utilização dos dados pelas big techs também não é claro na política de privacidade. Eles não falam, nós usamos para isso, para isso, para isso, para isso e para isso. Eles falam, usamos os dados fornecidos pelos usuários para melhoria dos nossos serviços e fornecimento de novas funcionalidades. É basicamente isso a política de privacidade deles. Inclusive tem depende no como eles usam os dados, como os dados são usados. Não é uma utilização clara dos dados. Eles não especificam quais são as finalidades. E por quanto tempo eles guardam os nossos dados? Os meus, os seus dados são guardados por essas big techs? Também não é possível afirmar, porque lá tem um grande sonoro depende. Mas depende do quê? Por que depende? Depende de uma obrigação legal? Depende do tipo de dado? Depende do quê? Eles não especificam. Eles não trazem informações suficientemente claras acerca de como os meus dados são tratados. Eles não trazem informações que sejam que delimitem o tempo de guarda, o tempo de armazenamento, como, depois de quanto tempo será descartada essas informações. Porque não tem porquê. A minha conta no Instagram é 2013. Acho que junho de 2013. Ou seja, ano que vem, nesse momento, minha conta já vai ter mais de 10 anos. Por que raios eles vão guardar informações da minha conta de 2013? Se nem eu tenho informações da minha vida de 2013. E certamente eles têm informações de quando eu comecei a usar o Instagram lá em 2013. Só que quanto tempo mais eles vão guardar? Eles não têm que armazenar por 20 anos como os médicos. Não tem uma obrigação legal que imponha essa guarda por tanto tempo. Então, o uso dos dados pelas big techs, ele é muito controverso. A forma de tratamento, os dados que são coletados e armazenados, tudo isso gera uma série de questionamentos, uma série de dúvidas que vira e mexe, eles são multados. O Facebook já foi multado em bilhões de dólares ao longo do tempo em razão do tratamento indevido de dados. E quando eu falo em tratamento, eu estou falando desde a coleta até o descarte, tá? Porque tratamento de dados, como a gente viu, é qualquer operação com os dados pessoais. Opa!
E um ponto importantíssimo é se há o compartilhamento de dados por parte das Big Techs. E, mais uma vez, eles falam, depende. Mas, em regra, há o compartilhamento. Porque o Facebook compartilha meus dados com o Instagram, que compartilha meus dados com o WhatsApp e vice-versa. O Google compartilha com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, com a Amazon. A Amazon compartilha com o Google, com a Microsoft, com a Apple. Ou quando eu faço um post no Instagram e tem a opção de compartilhar. Nesse caso, eu estou optando por compartilhar minhas informações. Mas e quando eu pesquiso no Google, sei lá, iPhone 13, e de repente no Facebook começa a me aparecer anúncios de iPhone 13. Eu não queria comprar o iPhone 13, eu queria só ver quais são as especificações dele. Eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, estou cuidando de um processo que eu preciso provar que aquele iPhone 13 não cumpria as especificações técnicas. Só que aí começa a aparecer anúncios de iPhone 13 por R$15 mil. Eu nem sei se é esse o valor do iPhone 13, tá? Mas houve um compartilhamento de dados. Porque o Google pegou as informações que eu forneci para ele, que eu queria, e mandou para o Facebook. Porque como que o Facebook ia saber que eu pesquisei sobre iPhone 13 no Google? Então, o Google falou, olha, Facebook, o Leonardo, nesse computador aqui, nesse IP aqui, nesse usuário seu aqui, nesse e-mail, ele pesquisou sobre iPhone 13. Eu acho que ele está interessado em comprar esse celular. Você não quer lançar uns anúncios aí para ele? Aí vem os anúncios da Magazine Luiza, anúncios da Amazon, anúncios da Fast Shop, da própria Apple. Todos. Hoje, na sociedade tecnológica em que nós vivemos, há um compartilhamento de dados que é quase impossível de ser rastreado. Por isso que a privacidade e a proteção de dados ela é tão importante. Por isso que nós temos que cuidar dos nossos dados pessoais cada vez mais. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje, apresentar para vocês hoje, sobre proteção de dados, sobre o uso dos dados pelas Big Techs. E vamos conversar, mandem as dúvidas. Vocês já passaram, já viram algum incidente de segurança? Querem perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como que funciona a questão de penalidades? Né? Se é um incidente, porque, por exemplo, os nossos alunos fazem os projetos integradores, né? E, eventualmente, eles precisam coletar dados, fazer levantamento de requisitos para desenvolver esses sistemas. Eles precisam ter um cuidado, a gente até tem que passar pela comissão de ética, né? Dependendo de que tipo de dados a gente está coletando ali para alimentar o sistema. E aí, como que funciona essa questão das penalidades nas situações de vazamento de dados ou de uso indevido, mas sem querer, né, por desconhecimento? Bom, Priscila, é bem interessante essa pergunta. Assim, a lei ela traz algumas penalidades, tá? Como advertência, proibição de uso de banco de dados, que aí a proibição é para sempre. A empresa ela não é mais permitida a utilizar aquele banco de dados onde teve um incidente de segurança. Uma suspensão do banco de dados. A empresa ela fica proibida de usar por um determinado período de tempo. E pode vir também uma multa pecuniária, né? Uma multa de valor, que é até 2% do faturamento bruto da empresa por penalidade, limitada a R$50 milhões. Então, a autoridade nacional, antes de aplicar a penalidade, ela vai entrar em contato com a empresa para analisar o que de fato aconteceu. Analisar a gravidade daquele incidente de segurança, analisar se foi a primeira vez que aconteceu um incidente de segurança na empresa,
se essa empresa está adequada à LGPD, por isso que é importante as empresas adotarem um comportamento preventivo de procurar consultorias para se adequarem, para fazer a implementação de um programa de conformidade. Porque tudo isso, a autoridade nacional, ela vai levar em consideração na hora de aplicar uma penalidade. Claro, o pessoal bate muito na tecla dos 50 milhões de reais. Só que a minoria das empresas vai levar uma multa nesse patamar. Tanto que, assim, a maior multa que já foi aplicada, que eu tenho conhecimento com relação à LGPD, não foi nem aplicada pela ANPD, mas pelo próprio PROCON, num caso envolvendo a Droga Raia Drogazil, por uso indevido de dados, onde eles coletavam a biometria dos clientes e vinculavam a coleta da biometria à concessão de desconto. A multa foi de R$572 mil, já assim, após a LGPD. Teve uma multa em 2007, 2008, mais ou menos, de R$7 milhões para a drogaria Araújo. Mas aí eu não, por uso indevido de dados também, mas eu não sei explicar o que de fato aconteceu nessa situação, porque é antiga, é bem anterior à LGPD. Mas tem patamares. A ANPD ela vai iniciar de fato a fiscalização com o objetivo de evitar, de identificar possíveis incidentes de segurança a partir de outubro, porque somente agora, por meio de uma resolução deles, ficou definido alguns parâmetros para a aplicação da multa, mas não ficou claro como que seria feito o cálculo da multa. Então, eles estão definindo ainda os critérios para cálculo de valor de multa, para depois começarem, de fato, a fiscalizar. Acho que respondi a pergunta. Sim, respondeu. É que, assim, fica uma dica aí para os meninos, né? Muitos entram para trabalhar nas empresas também com suporte técnico, então, de repente, sai fazendo comentários sobre as empresas que eles atendem, né? Tiram... É prejudicial, né? Isso pode trazer problemas para eles, né? Sim, com certeza. Então, obrigado, Léo. Nada. Mais alguém? A gente tem 20 minutos ainda, pessoal. Vamos conversar. Pode falar, Tânia. Pessoal, bom dia, Leonardo. Eu queria agradecer essa palestra. Estou meio rouca ainda, tá, gente? Perdoa. É um assunto, ele é polêmico, ele tem várias camadas, várias vertentes. Eu falo isso porque eu trabalhei um pouquinho no meu doutorado com essa parte de privacidade da informação, né? Claro que num viés diferente do seu, por isso que, né, tem toda essa parte, essa questão das várias camadas, vários vieses aí que a gente pode trabalhar com isso. E eu queria só complementar para trazer isso um pouquinho para o mundo dos nossos alunos, no sentido assim, eles podem estar pensando assim, nossa, mas, né, eu vou entrar a trabalhar como programador, como é que isso vem no meu universo, além do que você já falou, do que a Pri perguntou também. Eu me lembro que na época da implementação lá do GDPR, as empresas na Europa, elas estavam, assim, alvoroçadas. Por quê? Lei, a gente tem que cumprir, né? Não tem nem que questionar, é lei, vai ter que fazer, tem que cumprir e tal. E isso envolve os programadores, né? Que são aí os nossos alunos. Então, os alunos estavam pensando assim, como é que isso me afeta? Os programadores também estavam todos alvoroçados, porque como é que nós vamos fazer para cumprir essa lei? Em termos de tecnologia, em termos de programação, nós vamos ter que colocar anonimização de dados no nosso sistema, né? Nós vamos ter que desenvolver alguma ferramenta, alguma coisa aí para atender essa lei, né? Então, o pessoal estava todo alvoroçado. Aqui no Brasil eu não acompanhei muito, mas eu imagino que seja a mesma coisa, né? Sim. As empresas estão tendo que buscar, aí você confirma para mim, Leonardo, as empresas estão tendo que buscar meios tecnológicos do sistema atender essa lei. Eu acho que isso está acontecendo aqui também, não está? Tá sim, porque assim, quando nós fazemos um programa de adequação,
nós não adequamos apenas o offline, apenas os papéis ou arquivos da empresa, né? Mas nós temos que ver também se os softwares que são utilizados por essa empresa estão de acordo com a LGPD. Porque, às vezes, o incidente de segurança pode não acontecer na sede física da empresa, mas nesse compartilhamento de dados com o software. Porque, por exemplo, eu, enquanto advogado, no meu escritório pode ter um software de gerenciamento de processos onde eu cadastro os dados pessoais dos meus clientes. E eu, como advogado, eu tenho a obrigação legal imposta pela OAB de manter o sigilo cliente-advogado. Se esses dados vazam, é um incidente de segurança. E aí, eu vou ser responsabilizado enquanto advogado, só que eu não vou assumir sua bronca sozinha se o incidente, né, veio do software. E o software é feito por quem? Pelos programadores. Então, a empresa de desenvolvimento daquele software vai responder junto comigo. E é nisso que os programadores, que os alunos do COTIL têm que se atentar. E não só isso. Numa adequação completa, é necessário que tenham especialistas em segurança da informação, que muitas vezes são programadores. Por exemplo, na empresa, na Opt, nós temos um especialista em segurança da informação, justamente para me auxiliar a fazer os questionamentos corretos para os desenvolvedores de software dos clientes. Porque eu não sei o que eu tenho que analisar num software para saber se ele está em conformidade ou não. Por exemplo, eu sei o que é uma linha de programação, mas eu não sei se ela está correta, se ela não está. Eu não sei como que pode ser feito, quais questionários enviar para a empresa. Então, o pessoal de incidente de segurança da informação é muito importante, inclusive, para as consultorias, para as empresas que atuam em privacidade e proteção de dados. Tá joia, Leonardo. Obrigada, viu, pessoal? Tá vendo? Vai sobrar para o programador também. Com certeza. Então, vocês estão inseridos nesse problema, tá? É isso que eu queria colocar para vocês. Obrigada, Leonardo. Nada, eu que agradeço. Espera aí que o Jeremias fez uma pergunta, eu estou tentando abrir aqui. O Jeremias perguntou, no caso de que uma pessoa, num posto mais alto, que mandara um programador a quebrar essa lei, o programador poderia ter algum prejuízo? Jeremias, é uma boa pergunta, porque a gente entra mais no campo jurídico daí, tá? O que acontece? O programador, em um primeiro momento, ele pode sim ser responsabilizado, mas tem meios jurídicos de minimizar essa responsabilização ou até mesmo excluir essa responsabilização, porque você vai estar cumprindo uma obrigação hierárquica, né? É um temor hierárquico que a gente fala. É uma ordem que veio de cima para baixo, então o seu superior, né, um dev pleno, está aqui e você é um dev júnior, você está aqui. Ele está mandando você fazer de uma forma que não é correta. Não é o correto. Você pode bater de frente. Se for demitido, vai ser uma demissão arbitrária, discriminatória. Mas, se você fizer, você pode ser responsabilizado. Tem meios jurídicos de contornar isso, mas a dor de cabeça é grande. O Rafael, ele falou que quando um usuário exclui um dado em um determinado aplicativo, a empresa ou o operador, como por exemplo o Instagram, responsável pelo dado, pode fazer o tratamento do dado ainda? Pois foi citado que, por mais que eu exclua um dado, esse dado ainda fica no banco de dados do sistema. Rafael, não. A empresa, quando você manda a ordem de exclusão do dado, ela não pode mais realizar o tratamento. O último tratamento que ela pode fazer com o seu dado é o tratamento de exclusão, de eliminação desses dados. Dependendo da situação, essa empresa, apesar do seu pedido de exclusão, ela tem a obrigação legal de armazenar essas informações. Por exemplo, eu, enquanto empresário, como alguém que tenha funcionários, obrigatoriamente eu tenho que contratar de acordo com a CLT.
para evitar prejuízos maiores para a minha empresa. Quando eu contrato esse funcionário, eu pego várias informações deles. Nome, telefone, endereço, pego o atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, porque tem exame de admissional. Se ele tem filho, eu peço para ver se paga um salário familiar. Eu pego uma série de informações dele. Só que, quando eu demito ele, eu ainda não posso apagar essas informações dele. Por mais que ele peça que eu exclua. Eu não posso, eu tenho uma obrigação legal de armazenamento desses dados. E mesmo porque ele pode me processar até 2 anos após a demissão. Se eu apago esses dados na demissão dele porque ele pediu, e ele me processa daqui a 1 ano e meio, como que eu faço prova do que eu paguei para ele? Os comprovantes de pagamento de salário são documentos pessoais. Só que como que eu provo se eu apaguei porque ele me pediu? Então, o pessoal fala muito no consentimento, que tem que ter o consentimento do titular de dados. Só que o consentimento em si é o mais fraco das bases legais, das hipóteses de tratamento. Porque, para a empresa, o titular de dados ele pode revogar esse consentimento a qualquer momento. E, revogado o consentimento, a empresa tem a obrigação de apagar os dados. Só que, ao contrário das redes sociais, o consentimento acaba sendo a principal e mais importante base legal. Então, vai depender muito do caso concreto. No caso das Big Techs, eu mandei a ordem direta de exclusão dos meus dados, eles não devem manter esses dados em mais lugar nenhum. Apesar de sabermos que eles mantêm. Eles mantêm. Está errado. Não é certo. Mas, infelizmente, eles mantêm. Não deveria. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá todo mundo com fome, tomaram café faz tarde, faz tempo. Então, ninguém mais tem perguntas, pessoal? Tranquilo? Então, tá, joia. Leonardo, gostaria de agradecer imensamente. Desculpa os transtornos, a gente não estava conseguindo pôr para gravar, depois estava conseguindo autorizar, né, uns probleminhas, aí acabou atrasando, mas agradeço a disponibilidade, os esclarecimentos, né, e espero que todos os meninos e meninas aí presentes tenham aproveitado ao máximo o conteúdo, porque é de extrema importância para nós, né, já que o foco do nosso curso é a parte de desenvolvimento, né, de softwares. Isso muito nos interessa, a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Sim, com certeza. Então, agradeço imensamente assim, ter aceito o convite, e depois, se a gente puder também te acionar em outros momentos, né, se não tiver problema, para trazer mais informações, depois eles acabam absorvendo essas informações e acabam surgindo outras dúvidas, a gente pode estar enviando para você? Claro, eu que agradeço primeiramente o convite, né, da professora Priscila, do professor Mattioli, e estou à disposição para as dúvidas que o pessoal tiver, caso queiram marcar novas conversas, aqui pelo Google, presencialmente também, se quiserem. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, acompanhar a Opt nas redes sociais, para acompanhar mais o dia a dia da privacidade e proteção de dados, pode me seguir no Instagram, tanto eu como a empresa, né? O meu eu vou colocar no chat, mas o meu pessoal é @leonardomattioli, e da empresa é @optconsultoria, HOPT, consultoria. Então, quem quiser acompanhar mais sobre privacidade e proteção de dados, é só seguir a gente nas redes sociais. LinkedIn também, quem quiser, é só procurar lá pelo meu nome, Leonardo Bueno Mattioli. E eu que agradeço muito, foi bem bacana a conversa. E estou à disposição para quando vocês precisarem. Tá, joia. Obrigadão. Pessoal, é só uma observação. Leonardo é filho do professor Mattioli, que também está presente aí na palestra, viu? Para quem não tinha observado. Tá bom?
Obrigadão, nome, viu, esse rostinho, não é mera coincidência. Pois é, né? Então tá joia. Pessoal, a nossa próxima palestra é às 10, então se vocês quiserem ir tomar uma água, ir ao banheiro, às 10 horas vem a Kátia. Leonardo, eu convido você, se você de repente quiser participar da palestra da Kátia também. Tá joia? Muito obrigado, Priscila. Até mais, pessoal. Até daqui a pouquinho, galerinha. Tchau, tchau.